protagonismo do aluno, cultura digital, autonomia e inovação. Esses são diferentes eixos que caracterizam as metodologias ativas, que têm por objetivo o aluno como construtor e reconstrutor do seu saber. Este documentário tem por objetivo apresentar duas abordagens metodológicas ativas: a aprendizagem por projetos e a sala de aula invertida, diversificando o contexto educacional. Para tornar esse estudo mais concreto, vamos apresentar dois relatos com pedagogas que aplicam no seu dia a dia em sala de aula essas diferentes abordagens, trazendo inovação e encontrando valores para a sua aprendizagem. Vamos começar? Os fundamentos para a atual metodologia de ensino por projetos surgiu com John Dewey no início do século XX. A ideia passou a se difundir no Brasil a partir do movimento Escola Novista, principalmente por intermédio de Anísio Teixeira e Lourenço Filho, por volta dos anos 30. De acordo com o dicionário Aurélio, projeto é um plano para a realização de um ato. No entanto, existem escolas onde as aulas por meio da metodologia não são antecipadamente planejadas pelos professores, mas surgem através das ideias dos próprios alunos, que podem compartilhar seus conhecimentos e criatividade por meio das múltiplas linguagens. Ambientes familiares, temas de interesse e proximidade despertam o interesse das crianças e são a chave para uma aprendizagem mais significativa. E assim, uma conversa sobre as diferentes culturas e pesquisas sobre a Indonésia se transforma em uma aula de biologia. Compreender a situação-problema é o objetivo de um projeto. O docente pode então optar por um ensino com pesquisa, com uma abordagem de discussão coletiva crítica e reflexiva que proporcione aos alunos a convivência com a diversidade de opiniões. Quando os alunos são estimulados a resolver situações-problema, interessam-se mais pelo assunto em questão, participam de forma intensa na busca de novas informações sobre o conteúdo, sentem-se úteis e, dessa maneira, a aprendizagem é de fato almejada. A ação docente deve provocar, então, processos que permitam conseguir compreender e interpretar os temas apresentados, deixando sempre claro o objetivo ou o significado do porquê está se originando nesse processo a produção de novos conhecimentos. A mediação do professor, por sua vez, é fundamental, pois ao mesmo tempo em que o aluno precisa reconhecer a sua própria autoria no projeto, ele também precisa sentir a presença do professor que ouve, questiona e orienta. Uma das grandes vantagens de trabalhar com um projeto é que a aprendizagem se dá durante todo o processo e não envolve apenas conteúdo. As crianças desenvolvem habilidades não cognitivas ou socioemocionais que são fundamentais para a formação integral. Conviver, negociar, argumentar, respeitar a opinião do outro, lidar com frustrações, colaborar, trabalhar em equipe, são algumas dessas habilidades. Citaremos 4 pontos importantes. Primeiramente, é realizado um diálogo. O planejamento deve ser feito coletivamente, de forma participativa entre professores e aluno. Na segunda etapa, é necessário ir a campo. Depois de ter planejado todas as etapas, agora deve iniciar o processo de pesquisa. A terceira é a representação desse conhecimento aprendido, onde envolve atividades como desenho, escrita, criação de músicas. Na última etapa, deve negociar como socializar as informações aprendidas. Pode ser por meio de exposição, uma peça teatral, entre outros. Bom, depois de todo esse conteúdo sobre a pedagogia por projetos, é importante que a gente tenha uma coisa em mente. A pedagogia por projetos, ela é uma metodologia ativa. E o que acontece? Dentro da metodologia ativa, nós temos a pedagogia por projetos, temos a sala de aula invertida e o design thinking, que são meios de trabalhar a metodologia ativa dentro de sala de aula. E é interessante a gente pensar que tanto a sala de aula invertida, quanto a pedagogia por projeto, quanto o design thinking, eles têm aspectos muito semelhantes. Ou seja,
Quando a gente vai trabalhar a metodologia ativa, independente de qual segmento que seja, desses 3 que eu citei, eles têm algumas especificidades, que é trabalhar a autonomia do aluno, fazer com que o professor seja mediador desse conhecimento e não transmissor. No caso, o próprio aluno, ele vai construir o seu conhecimento. Então, é muito legal a gente fazer essa relação, porque a sala de aula invertida, ela coloca o aluno como principal. No caso, o professor joga a ideia e o aluno que vai produzir esse conhecimento. Ele que vai atrás daquilo que mais se identifica com ele, dentro desse contexto do aprendizado. Então, é muito legal porque a pedagogia por projetos, ela também fala sobre a autonomia do aluno. Ela também usa a tecnologia, e a tecnologia é basicamente um dos recursos mais importantes utilizado nessa metodologia. Porque aí os alunos conseguem fazer pesquisas, os alunos conseguem se apropriar melhor dos conteúdos que eles estão trabalhando. E então, a partir disso, nós temos algumas entrevistas com algumas professoras que fazem o uso dessa metodologia ativa, tanto da sala de aula invertida, quanto da pedagogia por projetos. Ficamos com elas. Ao estudarmos sobre aprendizagem por projetos, é importante também destacá-la e inseri-la no contexto da educação infantil. Pensando nisso, qual é a importância e como facilita a aprendizagem dos alunos da educação infantil o ensino por meio de projetos? Oi, meu nome é Paola, tenho 24 anos e sou professora de educação infantil. Trabalho numa escola há 3 anos que desenvolve a educação por projetos. Nós trabalhamos com 2 projetos diferentes no ano, um em cada semestre. Eu acredito sim que a educação por projetos, ela facilita o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, porque ela possibilita uma interdisciplinaridade do conhecimento, onde você consegue, em um único tema, desenvolver diversas áreas. Acredito também que ela seja significativa, porque também possibilita que os alunos se desenvolvam através das suas próprias experiências. Você conhece ou já ouviu falar sobre novas metodologias de ensino? Olá, meu nome é Priscila Ishizaki, eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental, trabalho atualmente com o 4º ano, juntamente com a Pamela. Nós trabalhamos na unidade Ângulo Parque Industrial e ela me convidou para responder algumas perguntas, né, a respeito de metodologias. A primeira pergunta é a respeito das novas metodologias, né, se eu conheço, se eu já ouvi falar e o que eu conheço a respeito delas. E, para falar a verdade, eu conheço bem pouco, eu li muito pouco a respeito delas, porque ao longo da universidade, eu me formei na Unicamp e a gente trabalhou bastante com as metodologias clássicas, né, que a gente ouve ainda falar muito por aí. A respeito de novas metodologias, o que eu conheço é bem superficial. Eu sei um pouco a respeito da metodologia ativa e um pouco sobre a teoria das inteligências múltiplas, né? Que até a metodologia ativa, ela fala sobre um protagonismo do aluno, e eu acredito nisso, e apesar de não trabalhar diretamente com essa metodologia, eu já fiz alguns experimentos em sala de aula tentando trazer isso para a realidade, porque a gente sabe que metodologia, a teoria, né, é muito linda, mas quando a gente vai tentar aplicar na prática, às vezes não dá muito certo, a gente tem que se adaptar, tem que enxergar de outra forma mesmo. E a teoria das inteligências múltiplas é aquela que a gente identifica diferentes inteligências, né, potencialidades em cada aluno. É isso que eu sei a respeito das novas metodologias de ensino. Como as novas metodologias poderiam estar ajudando e valorizando a aprendizagem em diferentes contextos sociais? E qual seria o papel do pedagogo nestes contextos? Bom, a segunda pergunta a respeito de como isso pode ajudar a valorizar, né, a aprendizagem em diversos contextos sociais e qual é a função, o papel do pedagogo nesse contexto. Bom, eu acredito que novas metodologias, aliás, diferentes metodologias, elas são aplicáveis em contextos sociais diferentes, né? Não dá para considerar que toda criança seja igual dentro do meio.
A gente sabe que cada contexto social traz, molda uma criança diferente. Então, uma criança que nasceu em um contexto social de uma comunidade vai ser diferente, vai ter carga, inclusive cultural, diferente de uma criança que nasceu na classe média. Então, acredito que, considerando essas diferenças do indivíduo que a gente vai formar, trazer novas metodologias podem sim valorizar o que eles têm de melhor. Então, a gente pode tirar o que eles têm de melhor. Inclusive, na questão da teoria das inteligências múltiplas, né? A gente considerar que cada criança tem uma potencialidade diferente, que a gente pode trabalhar diversos conteúdos de forma com que aquela criança possa extrair tudo que ela pode da melhor forma que ela consegue absorver e aprender aquele conteúdo. E nosso papel como pedagogos dentro desse contexto é realmente oferecer novas possibilidades para essas crianças, né? Principalmente quando a gente for pensar em uma situação de uma educação não formal, de uma educação que não seja tradicional, dentro de uma escola privada, por exemplo, dentro de uma escola pública, em que a gente tem contextos muito diferentes dentro de uma única sala. Bom, com todas essas informações que nós tivemos sobre a pedagogia por projetos, uma coisa que nós podemos parar para analisar referente a essa metodologia é como ela é eficaz dentro de sala de aula, como os alunos eles conseguem ter autonomia no seu trabalho e como os professores também conseguem ter autonomia no seu processo de preparação dos materiais. Além desse processo, as crianças aprendem não somente aquilo que é cognitivo, mas aprendem também tudo o que é necessário para a vida. Porque os projetos que são criados em sala de aula para que os alunos consigam ter essa interação maior com o conteúdo, ele é rico e ele é amplo. Ele consegue abranger várias outras coisas que envolvem o aprendizado e não somente aquilo que a criança precisa escrever. Então, a partir desse projeto que nós montamos aqui sobre a pedagogia de projetos, nós podemos concluir toda essa riqueza de conhecimento que pode ser produzido através dessa metodologia tão importante na metodologia ativa.